E aí galera, estou aqui de volta e como prometido vou estar trazendo hoje para vocês a função C, tá? No vídeo anterior eu tinha colocado as funções proc e v aqui, quem não assistiu eu vou deixar aí na descrição, tá? Para vocês acompanharem a sequência. Então aqui eu tinha colocado a função proc e v, coloquei 3 funções proc e v fazendo todo o trabalho aqui para me achar os valores que estavam aqui, né? Nessa tabela de informações. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como eu busco essas informações, tá? Primeiro sem essa tabela, então não vai ter mais essa tabela. A princípio, para não dar problema nenhum, eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui em dados, validação de dados lista, e já vou tirar aqui, então vai ser qualquer valor, tá? Não vou colocar mais a lista aqui, qualquer valor, que aí eu posso remover essa tabela aqui sem problema nenhum. Então, ó, 55, 50, 65, eu vou arredondar e vou colocar 55 o valor, tá? Para ficar melhor para a gente trabalhar. Então vai ser o valor de 55 para o nível 1, 65 para o nível 2, 85 para o nível 3 e 100 para o nível 4. Beleza. Então vou excluir essa tabela. E ao invés de montar aqui para vocês verem toda a estrutura da tabela, eu vou estar montando no bloco de notas aqui, tá? Então, eu vou estar trabalhando com a função C. E vou colocar todas aquelas informações, todas as informações, na função C. Então, eu vou fazer o que primeiro? Vou colocar igual C, abro parênteses. E aí, junto com a função C, eu vou colocar a função E, tá? Para eu verificar, porque a função E, ela vai pegar e vai verificar os dois campos, né? Então, ele vai verificar esse campo e esse campo. Beleza? É isso que eu preciso fazer. A função C por si própria, ela faz apenas um teste lógico. Porém, quando eu coloco a função E junto com a função C, ela faz 2 testes lógicos e a partir desses 2 testes lógicos que ela vai me dar um resultado. Ela dá apenas um resultado, tá? Então vamos lá. Põe a função E aqui. Aí vamos colocar aqui A2 igual ao nível 1. Lembrando que aqui eu tenho que colocar entre aspas, por quê? Se eu não coloco entre aspas, o Excel vai reconhecer esse 1 aí não como o 1 texto, ele vai conhecer como o 1 função. E aí ele vai tentar achar o 1 função dentro do Excel e não vai achar essa função 1, né? 1 em romanos, coloquei a letra I aqui em maiúscula. Então ele não vai achar essa função 1. E vai dar um erro na minha função, na minha fórmula inteira. Então é muito importante pôr as aspas, tá? Ponto e vírgula. Então A2 igual a 1 e B2 igual até dia 1º. Beleza. Opa, esqueci do igual aqui, ó. Já ia dar falha na minha função. Fecho parênteses. Ponto e vírgula. Então, se A1 for igual... se A2 for igual a 1 e B2 for igual até o dia 1º, o que vai acontecer? Ele tem que me dar 15% de desconto. Como eu falei, eu vou trabalhar com 55 ao invés de 55 e 50. Então, ele vai fazer 55 menos 55 vezes... Aqui a porcentagem eu posso colocar de duas formas. A primeira, 15%, tá? E a segunda, 0,15. Só para explicar aqui, para vocês entenderem melhor, fica mais ou menos isso daqui, ó. 100% é igual a 1. 10% é igual a 0,1. E 1% é igual a 0,01.
Então, a partir disso, você já tem como ter as outras porcentagens. Por exemplo, se fosse 2%, 3%, 4%, 5%, até 9%, né? Aí chegou no 9, 10. Aí 11, 12, 13, 14, 15 e assim vai, tá? Então eu posso pôr das duas formas dentro do Excel. Vou deletar aqui, beleza. Eu posso pôr 15% ou eu posso pôr 0,15, tá? Mas eu vou trabalhar com porcentagem, então 15%. Então ele vai multiplicar 55 por 15%, vai me dar os 15% de 55 e depois vai subtrair esse valor de 55. Beleza. Aí aqui eu vou pôr outra função C, tá? C e A2 igual a 1. Vou colocar todas as possibilidades no nível 1. Porque depois eu copio isso daqui e colo e só vou mudar as informações. Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Então, A2 igual a 1 e B2 igual a até dia 5. Tá? Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, até o dia 5 eram 10%. Então, 55 menos 55 vezes 10%. Beleza? Agora, outra função C. C e A2 for igual a 1 e B2 for igual a até dia 10, fecho parênteses, ponto e vírgula. Nunca esqueça desses pontos e vírgulas para ter a separação da função, né? Porque, para quem não conhece muito bem a função C, eu fiz um vídeo de função C aqui no meu canal, depois deem uma olhada, tá? Mas, para explicar rapidamente, só para quem está meio perdido de repente, agora que eu me liguei que de repente nem todo mundo viu, né? Então vamos explicar um pouquinho como é que funciona a função C. Então a função C, ela trabalha com teste lógico. Então primeiramente vem o teste lógico, tá? Ponto e vírgula, que é a separação da minha função, tá? É o separador de função, né? Que ele vai separar parte por parte da função. Então primeiro é o teste lógico. Depois do teste lógico vem um valor se verdadeiro. E depois vem um valor se falso. Tá? Essa é a estrutura da função C. Então ele faz um teste lógico. Tá? Se esse teste lógico for verdadeiro, ele me apresenta esse valor. Se bater o teste lógico. Se não bater, ele me apresenta o valor falso. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um teste lógico aqui, utilizando ainda da função E. A função E, eu posso colocar mais de um teste lógico, tá? Só que ele vai ter que respeitar todos os critérios que estiver dentro desse teste lógico para dar o valor ser verdadeiro. Tá? Então ele vai ter que ser A2 igual a 1 e B2 igual até o dia 1º. Se isso daqui for verdadeiro, então ele vai catar e vai dividir 55, vai multiplicar 55 por 15% e depois vai subtrair de 55. E se não for? Se isso daqui não for verdadeiro? Aí ele viria para o valor se falso. Porém, no valor se falso, né? Eu coloquei outra função C. O que eu faço com isso? Eu ganho mais duas variáveis, né? Então eu vou fazer mais um teste lógico, ganho mais um teste lógico, tá? Que eu joguei a função E, que aí ele me permite testar mais de um local, tá?
E aí eu tenho mais um resultado se verdadeiro, e depois de novo, se falso, eu vou jogar outra função C. Então isso daqui é chamada função C aninhada. É uma função C dentro da outra, tá? Então aqui é só mais para vocês entenderem como funciona, mas é como eu falei, tem o meu vídeo que eu fiz sobre função C. Tem a função C lá bonitinho, tá? Então vamos lá. Continuando. Então, se for até dia 10, ele tem 5% de desconto. Então, 55 menos 55 vezes 5%. E se não for, a gente põe a última, o último critério. Então, se opa, desculpa, errei aqui, e A2 igual a 1 e B2 igual depois do dia 10, fecha parênteses, né? Ponto e vírgula. E aí, por fim, eu ponho aqui 55 menos 55 vezes... Posso pôr vezes zero, que eu não preciso nem pôr por cento, porque 55 vezes zero é zero. Menos 55 é o valor integral. Tá? Não vai subtrair nada de 55. Beleza? Pronto. Agora eu já tenho tudo que eu precisava da função do nível 1. Então o que eu vou fazer? Agora eu pego esse cara todo aqui, ó. Dou um Ctrl C, Ctrl V. Aqui vai ser o nível 2. Tá? Aí eu já posso, ou eu posso colar, né? E depois eu vou modificando tudo, ou é melhor eu modificar para não me perder depois, né? Senão vai ficar muita coisa para eu modificar. Então aqui a gente só precisa pôr o 2. Ó, todos os que tiver nível 1 a gente passa para nível 2. Eu estou fazendo aqui no bloco de notas, como eu disse, fica melhor para visualizar. E o valor, ao invés de 65, vai ser 55. Oh, ao invés de ser 55, vai ser 65. Eu falei errado. Falei o inverso. Tá? E questão do resto, vai ficar tudo igual. Né? Ele vai multiplicar pela mesma porcentagem, vai ser os mesmos dias, ó, fica muito mais fácil. Aí eu colo de novo aqui, ó. Pá. Agora é nível 3. Então tudo que era nível 1 eu mudo para nível 3. E tudo que era 55, agora vai passar a ser 85. Né? Inclusive, ver se eu mudei tudo de 65 aqui. 65, 65, 65, 65. Tá. Agora 85 em tudo aqui. Beleza. E por fim, cola de novo. E agora vai ser nível 4. Né? Então tudo que era nível 1 vai passar a ser nível 4. E tudo que era 55 vai passar para 100. É mais fácil até copiar e colar isso aqui, né? Porque ficar digitando 100 toda hora, ninguém merece. 100, 100, 100. E aqui, ao invés de um ponto e vírgula, eu não ponho o valor se falso dessa daqui. Tá? Eu não vou colocar, que não vai ser necessário, né? Porque eu não vou poder adicionar um valor diferente lá, eu vou mostrar para vocês. Então eu deixo a última função C só com o valor se verdadeiro. Eu posso fazer isso, não tem problema. Tá bom? A não ser, ele só vai dar erro se tipo, ele chegar e não achar nenhuma das opções. Ele não achou nenhuma das opções, aí ele dá o valor, ele vai dar erro. Né? Ele não vai encontrar o valor se falso.
Aqui todas é S verdadeiro, né? Porque na segunda função, na parte que seria se falso, eu joguei outra função C. Então, se vocês perceberem, não tem o valor se falso. Ele já pega e associa a outra função C e vai ter sempre o valor C verdadeiro da outra função C. E assim vai. Só tem que ver quantas funções C eu usei para fechar todos os parênteses, né? Porque eu abro parênteses aqui, ó, então eu tenho uma aqui, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então são 16. Pus já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bom, a gente vai ver se deu certo mesmo, se é 16 mesmo. Eu já vou mostrar para vocês como a gente vê. Então eu vou pegar tudo isso daqui, vou dar um Ctrl C, e aí então eu vou dar um Ctrl V aqui no meu Excel agora. Aqui ele já teria que me dar 100, porque seria nível 4 e depois do dia 10, né? Então, vou dar um Ctrl V aqui, e já me deu o valor de 100. Então está funcionando. Tá vendo? E eu acertei a quantidade de parênteses. Como é que eu sei que eu acertei a quantidade de parênteses? Aqui dentro da função, vocês podem perceber que o primeiro parênteses da função é preto. Todos os outros têm vermelho, roxo, verde, um meio rosa, laranja, azul, azul mais clarinho, vermelho de novo, ó o vermelho de novo, ó o roxo de novo. Então tem cores que se repetem. Só que quando você chega aqui no final, olha que interessante. Tá vendo? Todas as cores foram se repetindo. Só que chegou aqui na última barra, não, no último parênteses, ele é preto. É a única cor que não repete. Então, para você ficar mais fácil, você só vai colocando os parênteses até ficar preto. Quando ficou preto, já era. Você fechou ali, era o último, não precisa pôr mais. Tá? Por engano, às vezes você pode estar apertando e você não vê. Aí, poxa, já tinha um preto ali. Aí você apaga, né? Usar mais. E beleza. Bom, eu não tenho mais a validação de dados, eu não tenho como mais buscar na outra tabela, né? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar a validação de dados de novo, mas só que eu não tenho de outra tabela para pegar. E eu não quero criar outra tabela para fazer esse serviço. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar a validação de dados do nada. Tá? Eu vou criar a lista na própria ferramenta. Então, como é que a gente faz isso? Validação de dados. Tá? Vem lista. Ponho aqui. E aí o que eu faço? Vou pôr nível... Opa, já estava maiúsculo. Nível 1. 2. 3. 4. E aí eu já ponho o alerta. Ó, já tava aqui o alerta da anterior que eu tinha colocado, né? Só que como eu tinha mudado para qualquer valor, ele aceitava qualquer coisa. Aí põe um OK. Opa, olha eu viajando aqui. Eu coloquei vírgula, mas não é vírgula. Oh, meu Deus. Beleza. É ponto e vírgula. Agora foi. Eu tinha colocado vírgula e vacilei. É ponto e vírgula. Pra você separar, tá vendo? Então, ó. O que eu faço? Vocês podem ver aqui, eu ponho 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula. Então, os nomes que eu quiser criar aqui, é só eu colocar o que eu quiser que apareça na minha lista. E, para separar um nome do outro, eu ponho por vírgula. Ou ponto e vírgula, né? Então já aparece aqui, ó. Então eu já tenho o nível 2, ó. Como está ali já depois do dia 10 escrito ali bonitinho. Então, que já tinha ficado na outra. Apesar de eu ter excluído, ele já tinha ficado aí, né? Tá? Vamos fazer aqui agora.
A gente cria a lista. Então tem até dia 1º, ponto e vírgula, até dia 5, ponto e vírgula, até dia 10, ponto e vírgula, e depois do dia 10. Pronto. E aqui também já tinha, né, o meu erro. Beleza. Só por um OK, ele já me dá a lista aqui, tá vendo? Olha lá, 95, 90, até o dia 1º. 85. Então 15%, 10%, 5% e 0%. A gente pode ver se está funcionando aqui também, ó. Olha lá. A gente pode verificar tudo certinho aqui. E como a gente pode ver, já está funcionando aqui bonitinho. Ó, todos os níveis. É mais trabalhoso um pouco? Porque você tem que montar a primeira linha lá, né? A função C, ela não é difícil. Ela às vezes é complicado de você entender um pouquinho no começo. Mas depois que você entendeu ela, fica fácil você fazer muitas coisas. Além disso, ela... Vocês viram que ficou uma função bem grande, né? Ficou bem grande a função. Só que qual que é o trabalho que eu tive? Eu tive o trabalho até aqui. Até aqui eu digitei, ó. 2 linhas. Pô, ficou linha pra caramba, né? Mas, 2 linhas, isso porque eu também estou numa fonte, eu coloquei o tamanho da minha fonte meio grande, então acabou dando 2 linhas, mas não é muita coisa que eu tive que digitar, é só saber o que eu queria, né? Então eu queria que até o dia 1º ele me desse 15%, até o dia 5 ele me desse 10%, até o dia 10 ele me desse 5%, e até depois do dia 10 ele não me desse nada. Essa daqui foi a que eu tive trabalho. Depois eu só copiei isso daqui e colei. E fui mudando as informações, né? Fui mudando para o dia 2 e os valores. Dia 3 e os valores. Dia 4 e os valores. Nível 4 e os valores. Estou falando dia, mas é níveis, né? Então nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. E os valores. Porque o resto, dias e porcentagem, é a mesma coisa. Então fica muito mais fácil. Você sabendo o que você quer, você consegue montar o que você quiser. Tá? Bom, essa parte aqui eu já passei o que eu tinha que passar. Tá? O que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo é em cima disso daqui. Só que ao invés de eu ficar mudando uma listinha, eu trabalhar com alguns botões e eu já vou mostrar um pouquinho de macro para vocês. Tá bom? Mas vocês já viram que só que isso daqui já fica muito mais limpo. Ó. Eu tenho 6 células sendo usadas, as quais uma está buscando informação dela mesma, que eu criei a lista dentro da ferramenta de validação de dados. Né? Duas células está sendo a validação de dados, e uma está toda a minha função. Tudo que é para ser feito está em cima dela. Eu não estou buscando nada de lugar nenhum. Está tudo aqui. Não tenho mais uma tabela aqui para estar fazendo para ele estar buscando informações nela. É assim, se você altera muita informação, eu recomendo estar fazendo uma tabela e usando a PROC-V. Por quê? Pela praticidade de você mudar, porque imagina, toda essa informação aqui, de repente mudou alguma coisa dentro do curso, não é mais 10%, agora vai ser 8%, então você vai ter que mudar 8% em todo mundo. Fica mais complicado. Se há muitas alterações constantes, é melhor fazer uma tabela para isso. E você trabalhar com a PROC-V. Agora, se for esse caso aqui, que eu não tenho, de repente eu não vou fazer muitas alterações, vai ser sempre isso. 15, 10, 5 e nada de desconto. Se for nesse caso, você pode montar em cima da função C e estar utilizando apenas dela. Tá? Então beleza, é isso. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como utilizar macro para estar criando uns botões, para então em cima desses botões a gente tá
clicando no botão ele já muda o dia e já muda o nível. Né? Eu coloco um botão para cada coisa, um botão para o nível, um botão para o dia, e já vou criando ali tudo bonitinho. Tá bom? É isso aí. Então, até o próximo vídeo, galera. Falou, tchau, tchau.